Informativo 662 do STJ. Direito Processual Civil. Assunto: Processo Coletivo. Canal: Juris Audiobook. Ementa. O Ministério Público Federal possui legitimidade para propor ação civil pública a fim de debater a cobrança de encargos bancários supostamente abusivos praticados por instituições financeiras privadas. ENS. Ação civil pública ajuizada pelo MPF contra diversos bancos privados pedindo para que seja declarada abusiva a cobrança da tarifa bancária pela emissão de cheque de baixo valor. As atividades desenvolvidas pelas instituições financeiras, sejam elas públicas ou privadas, estão subordinadas ao conteúdo de normas regulamentares editadas por órgãos federais e de abrangência nacional. Logo, o cumprimento dessas normas por parte dos bancos é um tema de interesse nitidamente federal, suficiente para conferir legitimidade ao Ministério Público Federal para o ajuizamento da ação civil pública. STJ. Terceiro turma. Resp. 1.573.723, RS, réu. MIN. Ricardo Vilas Boas Cueva, julgado em 10 de dezembro de 2019, info 662. A seguir, comentários e explicação. Imagine a seguinte situação hipotética. Determinado procurador da República, membro do Ministério Público Federal, ajuizou ação civil pública, na Justiça Federal, contra a União, Conselho Monetário Nacional, CMN, o Banco Central, Bacen e diversos bancos privados, Itaú, Bradesco, Santander, HSBC, entre outros, alegando que tais instituições financeiras privadas estavam cobrando tarifa bancária pela emissão de cheque de baixo valor, o que seria uma prática abusiva, que violaria o Código de Defesa do Consumidor. A União e o Banco Central figuraram no polo passivo da lide porque, segundo o MPF, a Lei N. 4.595/64 atribuiu ao CMN, órgão da União, e ao Bacen o poder-dever de fiscalizar as instituições financeiras, regulamentando, inclusive, as tarifas bancárias que podem ser cobradas dos clientes. Decisão do juiz. O magistrado de primeiro grau de jurisdição entendeu que o CMN e o Bacen não teriam legitimidade passiva para figurar na lide. Com a exclusão da União, CMN, e do Bacen da lide, não haveria mais legitimidade para que esta ação fosse proposta pelo MPF na Justiça Federal, já que não envolveria mais nenhum órgão ou entidade federal. Vejamos alguns interessantes pontos sobre o tema. O Ministério Público possui legitimidade para propor ação civil pública discutindo a cobrança de encargos bancários supostamente abusivos? Sim. O Ministério Público detém legitimidade para propor ação civil pública a fim de debater a cobrança de tarifas/taxas bancárias supostamente abusivas, por se cuidar de tutela de interesses individuais homogêneos de consumidores/usuários do serviço bancário, art. 81, e da Lei N. 8.078/90. STJ. Terceiro turma. Resp. 370.144, SP, réu. MIN. Ricardo Vilas Boas Cueva, julgado em 7 de fevereiro de 2017. O Conselho Monetário Nacional e o Banco Central possuem legitimidade passiva para figurar nesta ação? Não. O Conselho Monetário Nacional e o Banco Central possuem função fiscalizadora e reguladora das atividades das instituições financeiras. Isso, contudo, por si só, não faz com que o CMN e o Bacen tenham interesse jurídico em relação às ações que são propostas contra os bancos. STJ. Terceiro turma. Resp. 303646, RJ, réu. MIN. João Otávio de Noronha, julgado em 10 de maio de 2016. Em regra, esse tipo de demanda coletiva envolve direito contratual e a pretensão buscada é apenas a de se questionar a validade de cláusula inserida nos contratos firmados pelas instituições financeiras com seus clientes. Não se busca questionar a legalidade ou a constitucionalidade de algum ato normativo que tenha sido expedido pelo CMN ou pelo Bacen.
Assim, considerando que a ação civil pública proposta pelo MPF não tinha por objetivo questionar a constitucionalidade ou a legalidade de normas editadas pelo Bacen, normalmente fundadas em deliberações do CMN, nem tampouco imputar a eles qualquer conduta omissiva, impõe-se reconhecer a ilegitimidade da União e do Bacen para figurar no polo passivo da ação civil pública. O fato de a União e do CMN terem sido excluídos da lide faz com que o processo tenha que ser deslocado para a Justiça Estadual. Não. A simples presença do Ministério Público Federal no polo ativo da relação processual é suficiente para manter o processamento da demanda perante a Justiça Federal. Nesse sentido, a presença do Ministério Público Federal no polo ativo da demanda, por si só, determina a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, e, da CF, tendo em vista que o MPF é um órgão federal. STJ. Primeiro seção. Agente no CC 163, 268, SC, réu. Min. Gurgel de Faria, julgado em 20 de agosto de 2019. As ações propostas pelo MPF deverão ser ajuizadas na Justiça Federal. Isso porque o MPF é órgão da União, o que atrai a competência do art. 109, e, da CF/88. Assim, a competência será determinada, em um primeiro momento, pela parte processual. Num segundo momento, contudo, o juiz federal irá averiguar se o MPF é parte legítima. Se o MPF for parte legítima, perpétua-se a competência na Justiça Federal. Por outro lado, se for parte ilegítima, deverá determinar o deslocamento da competência para a Justiça Estadual. Desse modo, a circunstância de um Ministério Público Federal figurar como parte na lide não é suficiente para determinar a perpetuação da competência da Justiça Federal para o julgamento da ação. STF. Plenário. Re 66, 99, 52, AGRET, réu. Min. Dias Toffoli, julgado em 9 de novembro de 2016. Como bem advertiu o ministro Herman Benjamin, a questão de uma ação ter sido ajuizada pelo MPF não garante que ela terá sentença de mérito na Justiça Federal, pois é possível que se conclua pela ilegitimidade ativa do parquete federal, diante de eventual falta de atribuição para atuar no feito STJ. Segundo turma. Respum 804, 943, PB, julgado em 25 de junho de 2019. O MPF possui legitimidade ativa para propor ACP contra instituições financeiras privadas. Sim. O Ministério Público Federal terá legitimidade para o ajuizamento de ações civis públicas sempre que ficar evidenciado o envolvimento de interesses nitidamente federais, assim considerados em virtude dos bens e valores a que se visa tutelar. Segundo o art. 21, inciso 8, da CF/88, art. 21. Compete à União, inciso 8, a administrar as reservas cambiais do país e fiscalizar as operações de natureza financeira, especialmente as de crédito, câmbio e capitalização, bem como as de seguros e de previdência privada. Os art. 4, inciso 8 e 9, da Lei N. 4, 595, 64 preverem. Art. 4 compete ao Conselho Monetário Nacional, segundo diretrizes estabelecidas pelo Presidente da República. Inciso 8. Regular a constituição, funcionamento e fiscalização dos que exercerem atividades subordinadas a esta lei, bem como a aplicação das penalidades previstas. Art. 9 compete ao Banco Central da República do Brasil cumprir e fazer cumprir as disposições que lhe são atribuídas pela legislação em vigor e as normas expedidas pelo Conselho Monetário Nacional. Desse modo, verifica-se que as atividades desenvolvidas pelas instituições financeiras, sejam elas públicas ou privadas, estão subordinadas ao conteúdo de normas regulamentares editadas por órgãos federais e de abrangência nacional. Logo, o cumprimento dessas normas por parte dos bancos é um tema de interesse nitidamente federal, suficiente para conferir legitimidade ao Ministério Público Federal para o ajuizamento da ação civil pública. Em suma, o Ministério Público Federal possui legitimidade para propor ação civil pública a fim de debater a cobrança de encargos bancários supostamente abusivos praticados por instituições financeiras privadas. STJ. Terceiro turma.
Resp 1.573.723, RS, réu. MIN. Ricardo Vilas Boas Cueva, julgado em 10 de dezembro de 2019, info 662. Fim. Deixe o curtir no vídeo. Comente. Se inscreva, e ative o sininho de futuras publicações. Bons estudos!